bem-vindos ao primeiro Krieg Rabandolo de 2021. Ouvintes do podcast O Estranho Mundo de Léo. Episódio 23, segunda temporada 2021. E no programa de hoje vou estar falando sobre animes, sobre séries e muita coisa legal. Bora lá! E estamos nós aqui novamente gravando, fazendo esse podcast depois de um hiato considerável, já que o último podcast foi na última semana ou na penúltima semana de 2020, mas enfim, eu resolvi dar um hiato e, como eu digo, né, nesse podcast eu faço o que eu quero, então eu quis dar esse hiato e beleza. As pessoas perguntavam e dizia: um dia voltarei, e esse dia se chama hoje. E para começar o nosso primeiro podcast de 2021, eu gostaria de falar um pouco sobre os animes ou animes, tanto faz, que são aqueles famosos desenhos japoneses. Particularmente, eu já fui um consumidor de anime assim, nível hardcore, né? E esse foi um dos motivos que me levaram a deixar de acompanhar esses animes. Só para vocês terem ideia, mais ou menos em 2006, 2005, quando eu comecei a acompanhar Naruto e assistia também no Yasha, simplesmente na época que a gente baixava tudo isso em RMV, eu chegava do trabalho umas 6 e pouco, tomava banho, café, aí começava a assistir os animes. Aí terminava o episódio, queria ver o outro, e nessa brincadeira eu ia dormir 2 da manhã para no dia seguinte estar de pé trabalhando. Aí, meu velho, não tem corpo que aguente. E também eu comecei a ter outras prioridades, então eu tive que abrir mão do anime porque eu não conseguia me contentar vendo um episódio só. Eu via logo de cacetada. Era algo quase que compulsivo. Mas o lance interessante do anime é que, por exemplo, nós conhecemos muito aqui a categoria chamada Shonen, que são os animes voltados para o público masculino, que são aqueles animes de luta e tal, que tem seus protagonistas que alcançam poder, etc e tal, tipo Dragon Ball, Fairy Tail, Naruto, Boruto e Bleach, dentre outros. E o ponto que eu quero chegar em relação ao anime é fazer um comparativo com os desenhos ocidentais. Na verdade, eu sempre achei que o anime ele tinha uma carga muito grande, uma carga de tanto emocional como também em relação às lições da vida. Eu comparo muito o anime com o que os contos de fada eram na época em que eles foram criados, antes dessa romantização e fofurização que a Disney fez. Antigamente, o conto de fada ele tinha um propósito, que era justamente ensinar as crianças desde cedo a enfrentarem as mazelas da vida. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas. É um livro que vale a pena dar uma lida, né? Então, toda a história ela tinha um fundo de moral, ela tinha um propósito, não era a história pela história, como a gente vê hoje muitas vezes, né? A história infantil se tornou, na verdade, entretenimento para crianças, e às vezes elas não trazem nada de proveitoso em relação a ensinamentos. Mas antigamente você podia pensar no seguinte: mas será que era isso mesmo a função das histórias infantis do passado? Se você lembrar, por exemplo, de João e Maria, você percebe que é uma história meio pesada, né? Tipo, os pais não puderam alimentar os filhos, então o que a gente faz? A gente deixa na floresta, abandona eles para que eles morram. São 2 bocas a menos para a gente alimentar. Então você começa a perceber que o negócio era barril. A Bela Adormecida mesmo. A gente só lembra da Bela Adormecida graças à glamorização que a Disney fez, aquela coisa bonitinha e tal, mas a Bela Adormecida ela fala de incesto, né? De abuso sexual. Então era a forma das crianças já aprenderem a se proteger.
E o anime, ele tem muito dessa questão, né? De você trazer uma realidade e você ensinar ao jovem, à criança, a lidar com essa realidade. E aí eu vou fazer um paralelo com o que a gente vê muito nos desenhos do Ocidente. Você vê, por exemplo, desenhos de herói tipo He-Man, Thundercats ou qualquer outros do passado. Hoje até que alguns têm tentado mudar um pouco essa referência, mas você via que o herói, ele ganhava algum item por algum merecimento, sei lá, divino, certo? Por exemplo, He-Man foi escolhido. Por que foi escolhido? Porque sim, sabe? Fica parecendo aquela coisa que o cara nasceu com dom e isso faz ele melhor do que os outros. Lion dos Thundercats, ele ganhou o título, né? Porque ele era filho do rei, etc. E tudo bem, é ficção, é fantasia, mas você meio que induz na cabeça das pessoas desde cedo que algumas pessoas nasceram mais merecedoras do que outras. Coisa que a gente já não vê tanto no anime. Às vezes, muitos animes, por exemplo, eles gostam de focar na história de uma pessoa que é ridicularizada, uma pessoa que não tem, digamos assim, serventia nenhuma para a sociedade e ela consegue se superar ao ponto de ser o melhor. E vários animes tratam dessa questão, de você vencer pelo esforço bruto. E fora também que na maioria das histórias você vê essa relação de vida e morte, traição, coisas que a gente vê no cotidiano mesmo da vida, sendo tratadas de maneira aberta, né? Sem aquele tapar o sol com a peneira que às vezes o Ocidente gosta de trazer para os mais jovens. E no anime nós vemos o contrário, nós vemos o cara que era dito inútil se esforçar tanto que ele se torna o melhor. Ele acaba às vezes superando o cara que tem, entre aspas, o dom. E eu acho isso uma lição muito pertinente para o dia a dia, para a vivência. Você já vai, de certa forma, através de um desenho, ensinando aos mais jovens, às crianças, que a única forma de você alcançar algo é através do esforço, do trabalho duro, coisa que a gente ouve pouco hoje em dia. Falar do trabalho duro, do esforço, de você lutar, de você sacrificar, é outra coisa que a gente vê muito nos animes, o sacrifício. Hoje em dia ninguém quer sacrificar nada, todo mundo quer tudo no mole, e todo mundo quer entretenimento, mas não quer relação. E eu acho interessante isso dentro da linha dos animes. Fora que tudo é muito... tem gente que reclama do exagero, né? Mas acho que aquele exagero faz parte, inclusive, para você passar a ideia de uma maneira mais forte, aquela coisa emotiva, aquela coisa meio visceral que vem de dentro, e isso é legal. Isso traz bons ensinamentos. E, infelizmente, às vezes, hoje no Ocidente, nós vemos as animações, muitas vezes, algumas vezes, né? Mas como entretenimento. É passatempo para a criança ficar lá assistindo e não encher o saco dos pais. Ou então pior, a única função da animação no Ocidente muitas vezes é só vender merchandise, vender brinquedinho, mochila, camiseta e etc. O único propósito é somente vender. E isso é bizarro pra caramba. Em relação ao que eu havia falado do meu antigo vício de animes, eu voltei a assistir agora, né? Mas só que eu criei uma estratégia interessante. Na TV aberta, na fechada, na internet, em todos os cantos, tem o canal Loading. E aí o que eu faço? Como durante a programação eles passam determinados animes, eu tô assistindo o anime seguindo a programação deles. Ou seja, eu não baixo nada, eu não vou no stream, eu vejo o que está passando na TV naquele exato momento. Eu faço a moda antiga. Então eu voltei a consumir alguma mídia que eu gosto pra caramba, que é o anime, de uma forma moderada. Às vezes me dá aquela coceira, aquele comichão para saber o que vai acontecer, mas eu seguro a onda e assisto segundo a programação na TV. Isso me ajudou bastante. Saindo dos animes, saindo da terra do sol nascente e voltando
para o Ocidente, eu vou falar de uma série que é baseada numa trilogia de livros, que foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi até hoje, sem exagero, que é a série His Dark Materials, que ela é produzida pela HBO. Aliás, a HBO, cara, tudo que ela bota a mão, pô, meu irmão, fica muito bom. Não tem nem o que você reclamar. Apesar do que a galera achou que o final de Game of Thrones foi meio corrido, foi meio bizarro, mas releve-se. Vamos pensar no todo, né? Esse filme, essa série, ela é baseada em 3 livros do escritor Philip Pullman, que são os livros, aqui no Brasil saiu como As Fronteiras do Universo. E os livros, eles são A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. A HBO, ela produziu já 2 temporadas, que é justamente a temporada foi baseada na Bússola de Ouro e a segunda na Faca Sutil. Ou seja, a série só vai ter, infelizmente, 3 temporadas. Eu digo infelizmente porque o primor da produção é fantástico. Computação gráfica perfeita. Aliás, a história é fantástica, é perfeita. Só para você ter uma ideia, imagine uma série onde você vê temas tão atuais da física quântica e tal, como, por exemplo, multi-universos, teoria das cordas, matéria escura, relacionada à fantasia, a questões sociais e etc. Sem dar spoiler, mas dando um resumo geral da série, você tem lá a protagonista, que é Lyra Belacqua, também conhecida como Lyra da Língua Mágica, e ela vive numa realidade, num universo paralelo, numa realidade paralela à nossa, aonde você tem o magistério, que seria, o magistério era algo como se fosse a igreja, né? E ela que domina tudo nessa realidade, tanto politicamente, como ela também determina o que as pessoas devem ou não aprender. E sabe como é aquela história, né? São quase que inquisitores. E eles detêm todo o poder político e religioso daquela realidade. E no meio disso você tem as bruxas, as feiticeiras, você tem animais que falam, você tem os demons, que são figuras interessantes e importantíssimas nessa história, porque o demon é a materialização da alma daquela pessoa, é a externalização, e ela vem através de um animal, onde esse animal também se comunica, fala, etc. E durante a série você percebe muito essas questões dos conflitos psicológicos através dos diálogos dos demons com seus donos, né, com seus possuidores. E ao longo da série ela traz uma premissa muito interessante, que é a questão de você questionar as coisas e pensar por si próprio. Então há toda uma corrida para destruir o magistério, para você destruir a figura de Deus, entre aspas, daquela realidade. É uma história onde você vai tentar recuperar o seu livre-arbítrio, onde cada um possa andar conforme as suas crenças pessoais, sem ninguém estar empurrando nada para cima de você. Agora terminamos, a HBO terminou a segunda temporada, que foi assim excepcional, tão excepcional quanto a primeira. Eu que estou ansioso para a terceira e última temporada, já com um coração apertado, porque a história é muito boa, os atores eles são fantásticos, a produção é impecável, padrão HBO de qualidade assim total, e eu recomendo a todos que assistem essa série. Quem assistiu aquele filme Lenhado, A Bússola de Ouro, porque aquele filme ali é uma ofensa. Os caras pegaram uma história fantástica e transformaram naquele lixo sem pé nem cabeça. E é por isso, e a crítica desceu o pau. Esse filme é até contemporâneo de Harry Potter, tanto o livro quanto os filmes. Se eles tivessem feito um filme decente, eu garanto a vocês que esse fenômeno do Harry Potter ele seria totalmente inexistente. Apesar que, por exemplo, pela complexidade dos temas e assuntos tratados por
His Dark Material, eu acho que talvez ele não teria a capacidade de se tornar um fenômeno pop como Harry Potter foi. Mas eu acredito piamente que aquele filme cagado, lenhado que fizeram, ajudaram para os livros não terem o seu destaque merecido em comparação à saga de Harry Potter. E é bem bobinha comparada com His Dark Materials. Então eu deixo essa dica para que vocês possam assistir e assistir de forma crítica, né? Não somente como entretenimento, né? Não um entretenimento pelo entretenimento, mas as sutilezas da série é que fazem toda a diferença. Então, tipo assim, tem um selo Léo de recomendação. Assistam His Dark Materials. Está na HBO e no HBO Go e nos torrents da vida. E este foi o seu podcast, O Estranho Mundo de Léo, versão 2021, pós-apocalíptico, coronavírus e tal. Daqui a 15 dias estaremos juntos novamente com mais informação, com mais bate-papos e, se vacilar, também com algumas tretas. Então, tchau!